Foi. Boa noite a todos que estão aí ligados no Facebook, no Instagram. Deus abençoe a todos. Estamos aqui mais uma vez para falar algo da palavra de Deus. Glória ao Senhor. Não é isso, Gustavo? Isso aí, graça e paz a todos, boa noite. Vamos esperar o pessoal ir entrando aí, né? Esperar o pessoal ir entrando, enquanto isso a gente vamos divulgando aí as redes sociais da igreja. Rede social. Fala aí, Gustavo, você tá mais... Então, né? Então tem o Instagram da igreja, Geração da Graça 2020, beleza? Vai lá. Tem o YouTube, que é Comunidade Cristã Geração da Graça. Vai lá, que tem muitos vídeos lá que com certeza vai edificar muito a sua vida também, através desses vídeos. A palavra é forte. Amém. Irmão Wagner já está aí nos assistindo. Deus abençoe. Fala aí, Wagner. Isso aí, irmãos. Deixar eu falar para os irmãos que a partir do momento que for liberado pela Justiça e pelo Ministério da Saúde, né, as orientações para poder reunir na igreja, nós vamos estar começando o trabalho na igreja, recomeçando, né? Nós já tínhamos começado, tivemos que parar, né? E você é o nosso convidado, está conhecendo a nossa igreja, Comunidade Cristã Geração da Graça. Fica aqui na cidade de Paracatu, no bairro Bom Pastor. Não é isso, Gustavo? Pastor. Qual a rua? O Jorge Araújo Caldas, 341. Amém. Aqui no bairro Bom Pastor. Mandar um abraço pro pessoal que está nos assistindo pelo Facebook, pelo Instagram. Souto, advogado, que vai assistir Ademar. também no YouTube também, que a gente vai postar os vídeos lá. Pastor Ademar, meu amigo, homem de Deus. Pastor Ademar. Um dia eu quero fazer uma live com ele lá de Uberlândia. Pastor Ademar, vamos fazer uma live aí. E eu vou chamar o senhor para o senhor participar. E o senhor dar um testemunho de vida do senhor. Testemunho tremendo que o pastor Ademar tem, o solto advogado aí. Tremendo. Amém. Um homem de Deus, uma superação muito grande. A última vez que eu estive lá, eu fui pregar lá, tem muito tempo não. E aí, foi o dia que eu estava fazendo curso de vigilante, o ano passado, né? E a gente foi comer uma pizza lá na casa dele lá, conversando com a mulher dele. E... como chama? Amaral estava comigo. Foi depois do culto, né? Eu preguei, aí nós foi comer alguma coisa. E ele contou para nós, eu já conheço a história dele, mas ele foi contar detalhes do momento que eu não estava mais presente lá em Uberlândia. Tremendo o testemunho dele, forte. Deus é poderoso. Os irmãos estão entrando. Vamos chamar a live aqui, vamos chamar ele para participar ao vivo. Amém. Vai ser bênção, tenho certeza. E hoje, irmão, nós vamos falar um tema polêmico. Jesus de Nazaré. Eu vou ser sincero com você, os irmãos me cobrando para falar sobre... Muita gente pedindo para falar sobre tema, sobre casamento. O que é casamento bíblico? O que é o casamento na Bíblia? E eu confesso que fui segurando, fui pôr nos outros, mas chegou num ponto que não tem como, nós temos que falar. Sei que tem gente aí que... religiosos aí vão escandalizar, irmão. Eu creio que vai escandalizar. Mas, é o que eu falei, nós pregamos e ensinamos o que tem na Bíblia. O que é extra-bíblico, né, não tem fundamento. Para o pessoal saber o que é extra-bíblia, é coisa que homem colocou na Bíblia. Que não tem na Bíblia. Pode ter algum reflexo, alguma sombrinha, que aí é fácil conseguir, né? Pegar um versículo isolado, pegar uma palavra isolada, e aí criar uma lei. Mas, quando você vai ver, não tem fundamentação na Bíblia, né? É apenas algo manipulado e tal. E tem outros mitos que nem sombra tem também. Tem uns mitos aí que os religiosos colocaram na Bíblia que nem sombra tem. Passa longe. A irmã Elisângela Pereira já está conosco, acho que é Pereira mesmo, não é? Elisângela Pereira. Está conosco aí também. E nós vamos falar hoje sobre Marconi Silva. Deus abençoe. Pedro Henrique Martins também está assistindo. Estou vendo ali Geraldo. Elisângela já está por aí também. Está aí. Geraldo Oliveira está aí. Hoje nós vamos falar de casamento bíblico. O que é casamento? Irmãos,
não se assuste, porque eu sei que quando a gente vê que o que a gente pensa não está na Bíblia, não tem escrito na Bíblia, assusta. Fica um pouco escandalizado. Assusta. Eu assustei várias vezes. Quando eu conheci o sistema da graça, né? O Evangelho da Graça, o verdadeiro Evangelho da Graça, eu fiquei escandalizado com tanta coisa que eu pregava, ensinava e praticava, que não praticamos mais. Foram distorcidos. Foi totalmente. E hoje nós sabemos que não. Sem contexto, só lei em cima de lei. Getúlio Alves, boa noite, a paz e a graça, amém, irmão? Ou nós vamos falar sobre casamento. Boa noite, Elisângela. Casamento, o que é casamento? Na verdade, casamento, irmão, nós vamos fazer duas partes. Primeiro nós vamos falar aqui o que é o casamento bíblico, né? O verdadeiro casamento bíblico, o que é? E lógico que depois, lógico que vamos estar entrando também hoje na parte do divórcio, né? Que não tem como separar os dois. E depois nós vamos falar sobre comportamento de casal. Aí é outra coisa. Aí já é outra live. Comportamento de casal na Bíblia, né? Então é uma coisa. Só que primeiro nós vamos falar sobre o que é casamento. Né? Bíblico. Que é muito forte. Que é muito forte. Então, vamos entrando aí. Segura aí, senta na cadeira. Pega um copo com água e talvez vocês vão escandalizar com algumas coisas que vão ouvir aqui. Aí para não cair da cadeira. Vamos lá, né? Vamos começar então? Vamos lá. Casamento bíblico. O que é um casamento bíblico? Como é? O que é um casamento bíblico? Como será? Como será? Vamos embora então começar então, né? Um texto muito conhecido e é o começo de tudo, né? Primeira união. A primeira união, o primeiro casamento bíblico começa em Gênesis 2, versículo 24 e 25. E nós vamos ler agora, Maludimia vai ler, e a gente vai estar início nesse tema que talvez para alguns vai ser polêmico. Para mim não, para você também não, né, Gustavo? Nós temos entendimento da graça, nós já entendemos, mas para quem está no sistema da lei, pode ser um pouco escandaloso. Para mim já passou susto. A verdade já mostrou que susto é o que nós vivíamos. Mas vamos lá. Gênesis 2, 24 e 25. Portanto, deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e se achegará à sua mulher, e serão uma só carne. E estavam ambos nus, Adão e sua mulher, e não se envergonhavam. Amém. Primeira união, irmãos, primeira união na Bíblia Sagrada, né? Eu já poderia começar ali falando no Novo Testamento, mas primeiro eu tenho que começar aqui porque é a primeira união, né? E o próprio Jesus, ele cita lá na frente que desde o princípio, né? Então temos que começar do princípio pela fala do nosso mestre. E no começo nós entendemos, e tem esses dois versículos, né? Gênesis que fala, e assim deixará o homem, né? A sua casa, seus pais, sua mãe, e unirá com a mulher, e se tornar uma só carne, né? O que nós entendemos? Primeira coisa nós temos que entender. O primeiro ato para acontecer um casamento. O primeiro ato. Qual é o ponto de partida para se consolidar um casamento? Primeiro ato bíblico é o homem. E aí vem uma coisa interessante. Tem gente que quando fala assim, e deixará a casa, pai e mãe, e unirá com a sua mulher, eles esquecem que essa ordem está sendo dada é para o homem. Então, o primeiro ato do casamento, quem toma a atitude tem que ser o homem. Porque o versículo é claro. E deixará o homem pai e mãe, e unirá com a mulher. Então, o primeiro ato para consolidar um casamento parte pela responsabilidade do homem. Ou seja, o homem vai deixar de ser aquele filhinho de papai e mamãe e vai falar, a partir de agora eu vou tomar a responsabilidade para a minha vida e vou assumir uma mulher. Né? Então, o primeiro ato do casamento, primeiro ato é o homem tomar partido. Né? Nós estamos falando da consumação, né? Da consumação do casamento. Depois nós vamos falar também questão de conhecer como era feito o casamento. Mas o primeiro ato é esse. O homem tem que tomar a posição e dizer assim, não, encontrei a pessoa, né?
Deus me abençoou, então eu quero casar com ela. Então eu vou largar a minha vida de mamata na casa de papai e mamãe e vou assumir essa pessoa perante a sociedade. Né? Então o primeiro ato é esse, o homem tomar responsabilidade para assumir aquela mulher perante a sociedade, perante a família e tirar da casa. Porque muita gente pensa, né, que o primeiro ato é o homem tirar a mulher. Não é. O primeiro ato é o homem sair da dependência e assumir o compromisso. E agora, em seguida, vai unir com a mulher, então, em seguida, é ele tirar a mulher de casa, né? Da casa dos pais e se unir. Esse é o primeiro ato do casamento. Após ter esse primeiro ato, e vem o segundo e o último. São dois atos. O ato de tomar responsabilidade e o ato da consumação do casamento. Certo? Isso aí é o mais importante, muito na verdade, para consumar o casamento, o mais importante é esse, é a consumação do casamento. O casamento bíblico era esse, tomar frente, né, o homem tomar a responsabilidade, chamar a responsabilidade para ele, pegar a mulher, tomar a responsabilidade para ele e consumar. O que era para consumar o casamento? O que era feito na Bíblia? Relação sexual. Era a relação. A partir do momento que o homem tomava a atitude, tomava a mulher e praticava com ela o ato do sexo, a relação sexual, ali estava consumado o casamento. O que eu já quero dizer para você, não se escandaliza. Se você achar alguma coisa na Bíblia sem ser isso, me fala, por favor. Mas na Bíblia Sagrada, casamento é, primeiro ato, atitude do homem. E segundo, o mais importante para a consumação do casamento para Deus, é o ato sexual. Esse é os dois fatores para consumar, para construir um casamento perante a Deus. Amém. Amém? Fala uma coisa? Não, é só pedir ao pessoal isso. Se tem dúvida aí, ó, vai perguntando aí, viu? Vai perguntando, estava olhando aqui. Vou tentar aqui. Acompanhar. A gente vai tentar responder, vou tentar acompanhar aqui. Então, irmão, casamento, irmãos, bíblico é atitude do homem e consumação do casamento é o ato sexual. Não existe outro na Bíblia, irmão. Não adianta pastor vir com lorota, não adianta, não tem. Casamento, o principal consumar o casamento é o ato sexual. Isso é claro na Bíblia Sagrada. Se você passear pela Bíblia, você vai ver várias vezes. Adão mesmo, a Bíblia fala que e conheceu Adão a Eva. A palavra conhecer, irmão, na Bíblia, significa ato sexual. Significa sexo. Praticou relação sexual com ela. Então, toda a Bíblia Sagrada, quando, por exemplo, Sara encontrou com Isaac, ou Isaac encontrou com Sara, como você queira, qual foi o segundo, depois dele encontrar, qual foi a atitude dele? Tomar Rebeca, desculpa. Rebeca. Isaac pega Rebeca, toma Rebeca. E vai para onde? E vai para onde? Pro quarto dos pais. Para os quartos dos pais. Entendeu? Para quê? Para consumar o casamento. Em várias passagens bíblicas, se você passar pela Bíblia, você vai ver isso. Encontrou, decidiu, quarto dos pais. Para consumar o casamento, que é o ato sexo, o ato de relação sexual. E é importante dizer que o servo dele foi lá atrás de Rebeca. Rebeca. Foi lá atrás de Rebeca e falou tão bem de Isaac, né, que a hora que ele chegou até lá, parecia que eles já conheciam há muitos anos. Por isso, eles nunca tinham se visto, né? Eles nunca tinham se visto e já... Com certeza. A irmã Angélica já falou aí, ó. E o casamento civil é necessário? Calma que nós vamos chegar lá. Essa pergunta já está aqui no contexto para responder. As que já estiver no contexto, irmão, eu não vou responder imediato. Aí, quando chegar no contexto, a resposta vai estar lá, beleza? Mas pode ir mandando as perguntas. As que não tiver no contexto, se der, eu já vou respondendo, colocando no contexto. Amém? A pergunta da irmã Angélica, pastora Angélica, não é? Pastora Angélica está no contexto. Daqui a pouco nós chegamos lá. Então, o casamento, irmão, bíblico, não adianta tentar achar argumento, porque o casamento bíblico é a atitude do homem e a relação sexual. Para Deus ver uma pessoa casada, precisa ter o ato da relação sexual, certo? Teve o ato, tá casado. Não teve o ato, não é casado, certo? Isso é bíblico.
Amém? Mas vamos continuar. Como eu falei, tem várias passagens. Eu ia anotar aqui, mas eu acho que não precisa. Isaac mais Rebeca, ele conheceu ela, pegou ela e já foi para o quarto consumar o casamento. E tem várias outras que eu podia citar aqui. Então, esse é o verdadeiro casamento de Deus. É o ato da relação sexual. Amém, vai saber. Vai saber, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho nós estamos chegando lá. E como era realizado o casamento daquela época bíblica? Como que era realizado? Havia algumas formas. Primeiro nós temos que entender a área, não a área litúrgica, mas sim a área de negócio. O casamento daquela época tinha alguns propósitos. O primeiro propósito, na verdade, para eles, era o acordo político. É o acordo político. O que eles faziam? Por exemplo, Gustavo tinha uma filha e Gustavo era uma pessoa importante. E eu tinha um filho e eu era um cara importante. Para consolidar os poderes políticos das regiões, eu já combinava o casamento do meu filho com a filha dele. Porque aí os dois teriam o acordo político das duas regiões, das duas cidades, das duas... Então o que acontecia? Acontecia o acordo político para fins políticos, correto? E tinha também o acordo financeiro. Esse era o mais cobiçado. O acordo financeiro da época. Por exemplo, da mesma forma, meu filho era rico e ele era rico e eu rico. Eu tenho um filho, ele tem uma filha. Vamos unir a herança, minha e sua. Ou seja, eu e Gustavo, éramos ricos. Só que os nossos filhos se tornaria o dobro de riqueza. Seria muito mais poderoso na sociedade. Então também tinha um acordo financeiro, né, entre as partes. E o terceiro e o mais importante na Bíblia Sagrada era quando havia o propósito de Deus. Aí já era outro. A consumação era a mesma. Pegar a mulher e praticar o ato sexual. Porém, quando tinha um propósito de Deus, era algo como nós falamos de Isaac e Rebeca. Tinha um propósito os dois se unir, né? Tinha um propósito os dois se encontrar. Tinha um propósito para quê? Algo que Deus tinha para o futuro para aqueles dois. Tanto para fazer o que Deus queria, né? Fazer a vontade de Deus. Então, esses três eram os três modelos de casamento que acontecia. Acordo político, acordo financeiro e o propósito de Deus. Acontecia esses três casamentos. E como era realizado o casamento? Como que era realizado a cerimônia do casamento bíblico, né? Nós estamos falando do bíblico, o casamento bíblico. Como que era realizado? Era assim. Em Israel funcionava dessa forma. Por exemplo, vamos continuar aqui o exemplo. Gustavo tinha filho, eu tenho um filho. E nós íamos casar. Não interessa qual seria o acordo, financeiro, político ou propósito de Deus. Era uma coisa só a realização. Como que era feito a realização do casamento? A filha dele ia para minha casa, marcava-se um dia normal. A filha dele, mais ele, mais a mãe, ia para minha casa, né, para casa dos pais do noivo. Chegando lá, levava algumas pessoas também, convidados. Ficava na sala, o meu filho pegava a filha dele e ia para o quarto meu, o quarto do pai do filho. Ela não só aposenta do pai do filho, não dos pais da filha. E aí a minha filha pegava a filha de Gustavo e iria para o quarto meu. E ali eles tinham o ato de relação sexual. Após o ato, só era consumado casado. Depois do ato, a filha ficava no quarto, terminou. O filho chegava na sala, falava para o pai assim, primeiro para o pai dele. E aí tinha aquele costume de trazer peça de roupa, né? Peça de roupa, roupa de cama, esse tipo de coisa. Prova do crime. Tinha tendo alguma experiência com sangue, né? E aí ele pega e fala, pai, casei. Ela era virgem. Aí estava consumado o casamento. Aí a mãe da menina entrava no quarto e o pai, mais o filho e o outro pai ia beber cachaça. Vinho. É o que a Bíblia fala. É o casamento do tempo da Bíblia Sagrada. Só que tinha um detalhe também. Se o filho saísse na sala e falasse assim, pai, ela não era virgem, eu não casei. Terminava o casamento ali mesmo. Acabou. Não tinha casamento, estava tudo flagrado. E pior, a menina estava desonrada e pior, estava acabado. Ninguém queria casar com ela naquela época, né? Então, esse era o casamento bíblico, irmãos.
A cerimônia era esperar ter o ato da relação sexual. Esse era o casamento bíblico. Amém, irmãos? Não tem na Bíblia Sagrada outro argumento, irmão. Infelizmente, é o casamento bíblico. Daqui a pouco nós vamos passar para os outros. Calma aí. Sinara tá perguntando aí. Isso era na época Da lei da graça. Isso é na época da lei da graça. Na época da lei. Certo? Isso aqui que eu estou falando é na época do Antigo Testamento. E lembrando que lei é de Gênesis a os evangelhos. Graça é só após a cruz. Correto? Mas vamos chegar lá. Então, assim era o casamento religioso da época. Né? Lógico, tem um detalhe que eu tenho que falar aqui. Lógico que na sala ali, no momento da sala, às vezes se convidava um líder religioso. Com certeza, cada um com a sua fé. Geralmente lá era judaísmo, então era o sacerdote que estava ali. Depois que eles saíram, né, do matrimônio ali, recebiam uma bênção do sacerdote. Normal, isso é normal. Às vezes nem convidado ele era. Depois que o pai ia beber cachaça, ia lá, aquela festa toda de judeu tem, que é vinho, né? Eles gostam muito do vinho, tomar vinho e tal. No outro dia, depois da festa, é que eles iam até o templo receber uma bênção. Mas só ia o casal, os pais abençoavam e pronto. Certo? Esse era a lei. O casamento bíblico, irmão, para Deus é o ato da relação sexual. Não tem como escapulir disso. Amém? Então agora vamos passar o seguinte. E por que Deus tem o ato sexual, a relação sexual, como consumação do casamento? Porque a Bíblia Sagrada, irmão, se você ler de Gênesis, Apocalipse, você vai ver que todo relacionamento de Deus com o homem é semelhante a um casamento. É noiva, é esposa. Então ele trata todo o relacionamento da Bíblia Sagrada, da aliança, da antiga e da nova aliança, como um casamento. Correto? E você pode ver que a aliança antiga, ela era selada como? Com derramamento de sangue. Era derramamento de sangue do cordeiro, dos animais. Na nova aliança, veio com quem? Com Cristo. E houve derramamento de sangue. Ou seja, como ele baseia as alianças como casamento, o casamento entre dois seres humanos também é baseado com um pacto de sangue. Por isso que Deus tem a relação sexual como consumação desse pacto, dessa aliança entre um homem e a mulher. Porque é provado até pela ciência que quando o homem tem relação sexual com a mulher, há sim derramamento de sangue ou contato com sangue. Né? É tanto que nós sabemos que temos que usar preservativos, né? Eu tenho que falar isso, que até o Ministério da Saúde me fez falar que eu não estou falando disso, eu até sou multado, né? Preservação de preservativo para não contaminar com doenças, porque é transmissível pelo sangue. Então isso é só para mostrar para vocês que até a ciência prova que a consumação do casamento, a consumação do ato sexual, há o derramamento de sangue, o contato com sangue. Então simboliza a antiga aliança como também a nova aliança. Por isso que Deus vê o casamento como ato da relação sexual. É a consumação de um casamento. Correto? Tem alguma coisa? Não, mandar um abraço aí, Jefinho tá assistindo aí. Um abraço. Amém, Jefinho. Carlinha é minha amiga também, amiga minha de Ludmila também. Deus abençoe, cara. Vamos lá agora. É tão sério isso, Gustavo, é tão sério isso na Bíblia, que Deus tem a relação sexual como casamento, né, como um pacto de sangue, da união das duas pessoas, que até Paulo, já na graça, né, irmã Sinara está perguntando, já na graça Paulo fala isso. Em 2 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 16. Olha só o que Paulo fala lá, a respeito disso, da relação sexual. 6,16. Ou não sabeis que o que se julga sexualmente com uma prostituta se torna uma só corpo com ela? Porque a Escritura diz, os dois serão uma só carne. Olha para você ver. Paulo é tão sério que Paulo fala assim, ó, quando um homem pega uma prostituta e tem relação sexual com ela, naquele momento ele casou com ela. Ele se torna uma só carne. Essa é a prova, irmãos, que a relação sexual é a consumação de um casamento.
Está escrito, 1 Coríntios 6,16. Quando você tem um contato com a prostituta e tem com ela relacionamento, naquele momento se torna uma só carne. Então, o que se torna só uma carne, irmão, não é a cerimônia. O que torna só uma carne não é o papel escrito. O que se torna uma só carne é o ato da relação sexual. 1 Coríntios 6,16. Tem como questionar? Não Sem tem. questionamento, né? Então, o ato sexual que é o casamento para Deus, correto? Por isso, irmão, a Bíblia Sagrada proíbe a relação sexual sem o compromisso, sem o casamento. Por quê? Porque a partir do momento que você pratica sexo com um aqui, com uma ali, outra ali, sem compromissos, sem alianças, você está casando várias vezes. Adulterando, Né? Não, no caso, prostituindo, né? Se prostituindo, isso. Porque o adultério só se torna depois que você firma um compromisso de aliança com um. Então, Se prostituindo. Por isso que a Bíblia é contra a prostituição. Por que ela é contra, irmão? Porque Deus entende que toda vez que você pratica uma prostituição, você está casando. Entendeu? Por isso que, tanto nós do Evangelho da Graça, não pregamos que podemos prostituir. Por quê? Porque senão você está casando várias vezes. Você está casando e divorciando várias vezes. Entendeu? Um papel assinado. Daqui a pouco eu vou botar nisso também. Dando mais valor do que o próprio Deus. O que Deus quer, irmão? Deus não quer que você... Deus não está preocupado em você assinar papel. Deus está preocupado em você ter compromisso com aquela pessoa que você fez um pacto de sangue com ela. Simples assim, irmão. Se a partir do momento que você tiver comunhão e seriedade no compromisso, você teve um ato sexual, você está casado perante Deus, irmão. Opa, voltamos. Amém. Zé Maria? Zé Maria, aí é outro Salomão, irmão. Se você ficar prostituindo lá em casa, você está casando várias vezes, né? E aí a Bíblia, né, proíbe, né? Depois nós vamos falar sobre isso. Sobre a quantidade de mulher também, né? Também na graça está escrito, né? E foi até Paulo que deixou escrito isso. Então, irmão, casamento é relação sexual, né? 1 Coríntios 6,16 é a prova cabal que Deus vê isso como união, correto? E por isso que a Bíblia proíbe a prostituição, porque senão você está casando várias vezes e divorciando, e isso não agrada a Deus, correto? Então, irmão, vamos passar para outra parte aqui. E nem o adultério. Como eu falei prostituição, agora eu vou falar de adultério. E nem o adultério Deus agrada. O que é o adultério? O adultério, irmão, é quando você firma um pacto com uma pessoa, né? Por exemplo, pratico a relação sexual com essa pessoa, sou fiel a ela é fiel a mim, certo? Tá casado perante a Deus, porque o ato sexual que é a consumação do casamento, né? Para Deus. Então Deus olha... E quando você tem esse pacto, fez o pacto com o seu cônjuge, e você trai e pratica sexo com outra pessoa, aí já se torna adultério. Aí não é mais prostituição. Prostituição é quando você fica participando sem compromisso com ninguém. Né? Aí é prostituição, é proibido também. Mas quando você tem um compromisso, construiu uma família, às vezes tem filhos, às vezes já tem compromissos financeiros, que também envolve tudo isso, compromisso tal, e você... trai, fica com outra pessoa, você está praticando um adultério. E também é consumado o adultério com a traição. Então o que acontece? Você também está pecando contra Deus. E é grave, né? O adultério é mais grave, né? Porque um adultério. Você traiu o pacto que você fez com aquela pessoa. Não vamos falar mais sobre isso aqui, eu só estou falando um pouquinho como aconteceu o casamento. Tá caindo aí, mas tá voltando um pouquinho, graças a Deus. Tá caindo, mas nós estamos continuando. Acompanha aí. Agora, como que era feita a cerimônia? As cerimônias. Presta atenção, a cerimônia da Bíblia, eu já expliquei. Entrava no quarto dos pais e tinha relação sexual. Esse é o bíblico. Não tem outro. Né? É a cultura judaica, movida pela cultura judaica.
né? O casamento era o ato sexual e a cultura judaica praticava isso. O filho ia para o aposento dos pais. Só que, no decorrer do tempo, Gustavo, foi se criando outras cerimônias. Aí que nós vamos entrar agora no casamento civil também, falando sobre que a pastora perguntou, a pastora Angélica. Entrando pelas cerimônias que passou a assistir, tem a cerimônia religiosa. Irmãos, essa cerimônia religiosa foi criada por homens. Não existe Bíblia nisso. Foi criado, e detalhe, para vocês que são protestantes, foi criada pelos católicos. Foi criado pelos bispos católicos, essa cerimônia religiosa que os protestantes continuam fazendo ela. Ela é criada pela Igreja Católica, Apostólica Romana. Nós saímos de lá, e de lá trouxemos alguma coisinha. Então, a cerimônia religiosa, irmão, ela é católica, criada por físicos católicos. E talvez vou contar uma coisa para vocês que vocês não sabem. Você sabe por que foi a Igreja Católica criou o casamento religioso? Sabia por quê? Eu tô com medo até de falar. Vou falar. Sabe o que é, irmãos? É o seguinte. Naquela época não existia casamento, certo? A Igreja Católica que inventou esse casamento religioso. Para quê? Por duas coisas. Uma para esconder erro dos outros, e vou explicar. E o outro para ganhar dinheiro. Todo mundo sabe que a Igreja Católica ganhou dinheiro no tempo da Inquisição, isso não precisa nem entrar em detalhe, todo mundo sabe. Então, o que a Igreja Católica criou? Os fazendeiros, vamos dizer, os caras ricos da sociedade, tinham suas moças. E naquela época, irmão, ficar sabendo que uma moça perdeu a virgindade sem casar, irmão, misericórdia, irmão, dava morte. Matava a família do cara, tudo. Não é só o cara, não. Então, o que acontece? Os poderosos da época, tinham muito dinheiro, tinha sua filha, e a filha se perdeu aí com um peão lá da fazenda, né? Que era natural acontecer isso. E aí, para esconder a desonra da filha, os poderosos, os ricos, iam até o padre e pedir ajuda ao padre. Aí o que os bispos inventou? Peraí, vamos juntar o útil com o agradável. Vamos criar uma cerimônia aonde nós vamos mostrar para a sociedade que a filha dele é pura. Aí o que eles fizeram? Vamos pôr ela de branco, porque branco é símbolo da pureza. Eles que inventaram o vestido de noiva, né? Vamos colocar um vestido todo branco, bonito, bem branquinho, bem alvo, como a neve, para ela entrar. Assim vai dizer para todo mundo que ela é pura. E faz o casamento dela. Pronto. Uma vez o sacerdote que mandava em tudo e em todos colocasse a mão, jogasse a água benta e falasse está casado e ela é pura, quem ia contra? Ninguém ia contra. Ninguém ia contra, mano. Então, e aí o que acontecia? Nesse caso eles inventaram para esconder o erro, mas também cobrava. Até pouco tempo casamento era cobrado na igreja, e caro. Agora que eu acho que a Igreja Católica cobra, acho que se cobra uma taxinha, se cobra, eu nem sei se cobra mais, talvez nem cobre mais, mas se cobra uma taxinha. Mas naquela época só casava filho de barão, era só filho de rico, pobre não casava na Igreja Católica não, irmão. Isso há pouco tempo atrás aí na história. Era só barão, porque tinha que pagar a igreja, pagar o sacerdote para mentir, que a maioria das vezes as filhas já tinham perdido a virgindade, até grávida já estava. Eles arrumavam um casamento lá com outro filho de fazendeiro e faziam um negócio. Então esse casamento religioso, irmão, ele foi produzido e criado pela Igreja Católica. Estratégia para esconder erros e também para ganhar dinheiro. É isso, irmão. Então, entendeu? Você que não teve um vestido de noiva branquinho assim, não se apavora não. Não se apavora não, irmão. Isso é coisa tudo elaborada. É humano, é tudo elaborado, tudo criado por homem. Entendeu? Então, irmão, isso que é. Agora eu vou falar de um outro casamento, do civil, que a pastora Angélica queria ouvir. Se ela não tiver aí, depois ela vê a live. Casamento civil, irmão. Outro, irmão, que você tem que... Rapaz, eu fico pouco quando a pessoa vê as coisas e não estuda. Rapaz, hoje o conhecimento é tão fácil. É tão fácil o conhecimento hoje. Rapaz, o casamento civil foi sancionado por Deodoro da Fonseca. Marechal Deodoro da Fonseca. Em 1890.
1890 foi criado o casamento civil, irmão. Primeira pergunta, vou explicar o que é casamento civil, mas primeira pergunta. Quem nasceu antes de 1890 foi pro inferno? Tem todo mundo pro inferno. Quem criou o casamento civil foi um marechal, Teodoro da Fonseca, na época de 1890, irmão, que sancionou a lei, o decreto oficial. Então, irmãos, presta atenção. Quem criou o casamento civil foi homens. Quem nasceu antes de 1890 no Brasil deve estar queimando o fogo do inferno, né, irmão? Só pode. Pelos que eles falam aí hoje, parece que o próprio Jesus é que veio trazer essa assinatura lá no papel lá. Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Primeira coisa que você tem que entender. Eu já expliquei para que serviu o casamento religioso. Para que serviu o casamento civil? Para que ele foi criado? Por que um homem foi criado? Por causa disso aqui. Nessa época, irmão, casava-se o meu filho com a filha dele. Estratégia financeira. Eu sou rico, ele é rico, vamos unir a herança, correto? Só que tinha um detalhe, mulher valia nada antes do zero. O que acontecia? Meu filho casava com ele, eu dava o golpe, eu e meu filho dava o golpe nele e na filha. Porque depois de um ano casado, o filho pegava tudo que era dele, metia o pé na bunda na mulher, a mulher ia embora, não tinha direito a nada, falida, acabada, pobre, e eu e meu filho estavam milionários. Entendeu? Meu Deus do céu. Era pra isso, irmão. Aí os líderes do Brasil, né, pensou assim, vamos falar de Brasil, que é aqui nós vivemos, aqui é a nossa vida, né? Então, os líderes brasileiros pensou assim, peraí, não pode acontecer isso. As mulheres estão ficando em prejuízo. Então vamos criar uma lei que para casar eles têm que estar perante um juiz e para separar, quem vai separar os bens deles não é o pai, é o juiz. Entendeu? Então o juiz, o casamento civil, primeira coisa para que serve o casamento civil foi criado, foi para trazer segurança financeira principalmente para mulher. Porque a mulher que era a mais prejudicada. Para isso foi criado o casamento civil, irmãos. Detalhe, tem outros detalhes também que ele traz, por exemplo, a pensão por viuvez. A mulher estando casada, ela pode entrar no Estado, pedir a pensão de viúva. Também trouxe isso, porque o marido morria, os familiares vinham, tomavam tudo e ela ficava na miséria. Então dá segurança. Quando o cara morre, a família não pode vir cá tomar os bens, não. Porque a mulher é herdeira direta. Entendeu? E os filhos também. Isso também dá direito para os filhos, na falta dos dois. A herança é deles. Então, irmãos, o casamento civil, ele é experimentalmente, completamente negócio. É só para negócio. Só isso, irmão. Mais nada. Mais nada. Deus não está preocupado, irmãos, em um compromisso de papel. Ele está preocupado, é o compromisso espiritual da pessoa. É o compromisso, o caráter cristão, das duas pessoas. O caráter cristão, o caráter bíblico, o caráter moral, o caráter perante a sociedade. É isso que Deus está preocupado. Eu acho que o importante, né, que eu acho que Deus agrada mais, é você chegar na pessoa que você está com ela e falar assim, eu te amo, você me ama, quer casar comigo e tal, e ela responde sim, ali pronto, eu acho que é entre os dois ali, saber que um ama o outro, né, que um quer viver o resto da vida do lado do outro, é isso que... A irmã está perguntando, eu já posso responder que está no contexto. Então não precisa casar no civil? Precisa, irmão, porque senão você não vai ter pensão, porque senão seu marido vai meter o pé no sabugo e tomar tudo que é seu, entendeu que você precisa casar? É só isso, mano. Não é para Deus, é para negócios financeiros da vida. É isso que nós temos que separar. É porque o religioso, ele coloca o casamento civil como de Deus. Não é, irmão. Vou dar um exemplo à senhora. Mesmo sendo crente, a senhora não tem que estudar? Mesmo sendo crente, a senhora não tem que trabalhar para ter dinheiro? Mesmo sendo crente, você não tem que crescer na vida? Tem. A mesma coisa eu te falo. Você pode ser salvo sem praticar isso aqui também. Entendeu? Mas você tem, mas para você viver, você não tem que fazer isso? A mesma coisa eu falo. O casamento tem que casar? Tem, porque senão seu marido pode dar um golpe. Entendeu? Então, o ter que casar, irmã, não é espiritual. É civil. É negócios.
Entendeu? É isso que nós temos que saber separar as coisas. Eu estou falando que o casamento civil não precisa. Eu estou falando que para Deus ele não tem valor. Ele precisa para a sua vida física na terra. Você precisa casar no civil para te dar sustentabilidade na terra. Entendeu agora? Não, Maria Regina, não precisa. Espiritualmente, você tá casada, entendeu? Você não precisa. Tá casada. Tá casada. Tá casada. O casamento. Agora, só uma pergunta: precisa de casar? Precisa. Para que a senhora tenha respaldo na lei para poder viver aqui. Entendeu? A pergunta é essa. A pergunta que gera quando eu falo isso é essa. Então não precisa? Precisa. Porque senão você vai sofrer prejuízos. Para aposentar, a pensão, aliás, a pensão de viúva, herança. Então, tudo. E se ele te largar, você tem o juiz para poder dividir para você. Então, isso é no lado físico da coisa. Agora, o lado espiritual, irmã, não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. Deus é atos da relação sexual. Está na Bíblia. Se o pastor que me questionar, me mostrar na Bíblia que o casamento para Deus é o casamento civil, tá difícil. O que tem, aí eu repito de novo, precisa casar? Eu oriento que tenha que casar, porque senão você pode sofrer consequências na terra, entendeu? O casamento civil é terreno, é isso que eu estou falando. Correto? Respondi a pergunta delas, né? Respondeu. Deixa eu só acrescentar uma coisa aqui. É que se você quiser fazer a cerimônia, casar, não tem problema. A gente tá falando que para Deus, aquela que não casou, não fez cerimônia, não casou, tem o mesmo valor, entendeu? É sobre isso. Se você quiser gastar dinheiro e fazer a cerimônia, chama o pastor seu, faz a cerimônia e ele te abençoa. Amém. Amém. Mas nós estamos aqui falando para você, irmãos, que essas coisas não tem nada a ver com a vida espiritual com Deus. É isso que eu estou falando. Entendeu? Se me perguntar, eu tenho que casar civil? Tem, porque senão você vai sofrer penalidades que a lei te oferece. Correto? Para viver a vida aqui na terra. Quando nós temos que trabalhar, temos que estudar, temos que formar. E o religioso? O religioso, se você quiser fazer, faça, irmão. Mas perante a Deus, irmão, não tem efeito nenhum. Só perante a sociedade e perante as leis. Só isso, irmão. Por quê? O casamento para Deus é a fidelidade no ato da relação sexual. Lembrando aí que a gente está falando que é o certo que fala na palavra. É o certo, é isso, que não te exige nada disso. Né? Agora, igual a gente acabou de falar, se você quiser fazer uma cerimônia religiosa, quiser vestir de noiva, isso aí já é com você. Porque para Deus, isso não tem importância nenhuma. Nenhuma. Isso eu tenho certeza em te dizer. Agora, nós vivemos no plano físico, né, na terra, e no plano espiritual. Né? E almejamos e contemplamos o mundo espiritual. Então o que acontece? Aqui tem coisas que nós temos que fazer que no mundo espiritual não tem valentia, né? Não tem valor. Só tem valor terreno. Então é isso que nós estamos explicando. Não pegue o terreno e coloque como valor espiritual. Isso não tem. Correto? Romildo Lages, Deus abençoe. Missionário Romildo Lages. Aquela que se uniu a uma pessoa, né? Que ama uma pessoa, que se uniu a uma pessoa. E tem fidelidade? E tem fidelidade. E você que fez o cerimonial todo. Tudo a mesma coisa. Mesma coisa. Para Deus está sendo a mesma coisa, porque teve o ato sexual. Então, outra coisa, irmão, nós temos que parar aqui. O povo protestante, eles valorizam muito. Lógico que, como eu falei, tem que casar no civil para fins terreno, negócios, herança, pensão, o marido não te largar de tomar tudo. Para isso que ele serve. Por isso que tem que fazer o casamento civil. Mas os líderes religiosos colocou tanta importância no casamento civil que eu fico sem entender. Porque quando eles me questionam e falam comigo assim, mas não, irmão, tem que falar mesmo, tem que casar no civil, não sei o que tem, não sei o que tem. Eu falei com o pastor assim uma vez, mas pastor, o senhor está valorizando muito o casamento civil, né? Ele falou assim, mas porque tem que casar e tal. Eu falei, mas peraí então, se o senhor dá muito valor quando um juiz, né, quando o juiz determina eles casados assinando o papel, então esse valor que o senhor tem quando eles desse juiz, o valor que o juiz tem de declarar casado assinando papel, o senhor também tem que aceitar.
quanto ele também assina separando. Né? Ué, peraí. Então quer dizer que ele só tem valor na hora que casa. O poder dele na hora de separar, ele não tem? Né? Aí me explica, pastor. A Bíblia diz assim, ó, não o que Deus uniu, o homem não separe. Se o senhor está valorizando muito o civil, o senhor também tem que distorcer essa palavra de Deus. Porque Deus falou para o homem não separar. Mas o senhor está dando crédito para aquele que pode separar? Verdade. Tem uma coisa errada, não tem? Simples de entender. Então, irmão, eu não valorizo o casamento civil para falar para você que você tem uma comunhão de casamento com Deus. Certo? Por quê? Porque se eu valorizar o civil, eu estou valorizando aquele também que pode divorciar vocês dois. Entendeu? Então é complicado. Né? É só questão de raciocínio, você vai entender que quando o cara cobra demais esse tal de civil, tem um lado contra. O lado contra é que você também está dando poder para ele separar você. Ué. Verdade. Correto? E na Bíblia nós sabemos que só existe 2 jeitos. Claramente na Bíblia existem 2 jeitos para poder ter o divórcio. E nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. E não é a do cara assinando. Jesus não falou lá assim, ó. Nós vamos ler aqui Mateus 19. Jesus fala lá uma forma, né? Só na relação ilícita, que é o adultério. Mas Jesus falou assim, mas se o juiz de paz também falar que está separado, estão separados, divorciados. Jesus não falou. Então, para que você está valorizando ele assinar como casado, mas desvaloriza ele quando ele vai assinar para divorciar? Interessante isso, né? Não tem jeito, né, irmão? Vamos falar agora sobre divórcio, então, né? Já ficou bem claro aqui o casamento, né? Vamos falar sobre divórcio, vamos entrar um pouquinho no divórcio agora e vamos continuar o raciocínio. Pode botar pergunta aí, viu, irmão? Marcelo, escreve aqui nos comentários que eu não posso sair do telefone que ele mandou mensagem no meu zap. Escreve o que você quer aqui na live aí, que a gente vai tentar responder você. O que ele falou, irmão? É que ele tá perguntando aqui. Só que tá no WhatsApp. Tá. Ele colocar aqui no texto pra gente. Tá complicado. Deixa eu falar, irmão. Vamos falar do divórcio bíblico aqui. Divórcio bíblico. Mateus 19, 9. Vamos lá para Mateus. Aqui é Bíblia, irmão. Aqui não tem nada de historinha de caruchinha. Aqui nós vamos na Bíblia. Porém, eu vos digo que qualquer um que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de pecado sexual, e se casar com outra, adúltera, e o que se casar com a divorciada também adulterar. Você leu o 9? Lê de novo, bem alto aí para não memorizar. Porém, eu vos digo que qualquer um que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de pecado sexual, e se casar com outra, adúltera, é o que se casar com a divorciada, também adúltera. Bom, Jesus deixou bem claro, né? Bem claro. Que divórcio não é quando o juiz assina. Então, para que valorizar tanto o casamento civil se ele, para casar, se ele não tem autoridade para separar, né? Então, esse nós já falou. Mas vamos focar aqui agora no divórcio da Bíblia. A Bíblia fala que se tiver o adultério, ou seja, o casal tem compromisso, aí um deles pratica sexo com outra pessoa. Houve a traição sexual, né? Ou ilícita, como a Bíblia diz. Então, nesse momento, dá o direito, né, para o traído casar novamente. É claro, o texto bíblico. Dá direito para ele casar normalmente, né? Porém, irmãos, o que nós temos que entender. Se você lê o contexto, tudo, você lê tudo a respeito do casamento, existe uma coisa chamada perdão. E isso é muito importante falar aqui. Deus não quer, por hipótese nenhuma, que o pacto que foi feito de aliança, o pacto de matrimônio, seja quebrado. Deus não quer isso jamais. Jamais. De hipótese nenhuma. Nenhum fracasso compensa, nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. Isso até tem um pregador famoso aí sobre casal que ele fala. Nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. Então, Deus não quer. Então, Deus prioriza o perdão. Lógico, se você tem estrutura para perdoar, perdoe e continue com sua aliança. Correto? Porém, a Bíblia te dá essa brecha pela própria boca de Jesus. Certo? Que o que foi traído, ele tem sim condições de ter um novo relacionamento. Esse é um ponto. Nós vamos agora para Romanos 7 e vamos ler o 2 e o 3.
Pois a mulher casada está, pela lei, ligada ao marido enquanto ele viver. Porém, depois do marido morrer, ela está livre da lei do marido. Ou seja, enquanto o marido viver, ela será chamada de adúltera, se for de outro homem. Mas depois de morto o marido, ela está livre da lei, de maneira que não será adúltera, se for de outro homem. Amém, irmãos? Aí também dá brecha para poder o outro relacionamento. O que a Bíblia está dizendo? Se no caso de viuvez, um dos que a morte separa, a Bíblia fala, né? E até que a morte separa. Então, a morte separa. A morte divorcia um do outro. Então, quando um dos cônjuges morre, o que está vivo, né? Ele sim tem direito a ter um novo relacionamento. Então, na Bíblia Sagrada, irmão, nós encontramos esses dois pontos, né? Em questão de traição, em questão de morte, né? Aí eles podem contrair outro casamento. O que nós também temos que entender é o seguinte, irmão. Temos que diferenciar duas palavrinhas que parecem ser iguais, mas não é. É separação e divórcio. Separação é uma coisa, divórcio é outra. Por que você tem que saber entender essas duas? Você vai entender o que eu vou falar aqui. Separação e divórcio. Separação, irmão, infelizmente acontece diariamente. Infelizmente. Acontece diariamente entre casais. O cara tá morando na mesma casa, mas tá brigado. Um não olha na cara do outro, fica meses sem ter relação, fica meses sem conversar, fica dias sem ter papel de casados. Eles estão separados, irmãos. Infelizmente. Então a separação, irmão, existe sim. E ela é contínua. Ela é contínua, como eu falo assim, sempre acontece entre relacionamento. A separação é uma coisa. Agora, o divórcio, que é o que está direito você casar outra vez. Né? Esse que é o ponto-chave. Por exemplo, vou te explicar uma coisa aqui, que eu fui questionado, vou tentar explicar aqui entre linhas, porque eu não preciso expor. Mas o cara separou, né? Separou. Motivo, a mulher não quis mais. Pronto. Ela tem um direito, ela é ser humana, ela quer. Eu não quero mais você, parei de gostar de você. Separou. Enquanto estão separados, irmão, o casamento existe ainda. O casamento ainda existe. Porque só existem duas formas para quebrar o casamento. E o próprio Jesus falou, que Jesus falou que é a traição, o adultério, ou então O divórcio. ou então a morte. A morte. Então são os dois pontos. Então, por exemplo, ela não quer mais o cara, ou o cara não quer ela, vice-versa. Eles separam. Quando eles estão separados, o casamento ainda existe, certo? Mas a partir do momento que um desses ter relação sexual com outro, esse aqui está livre. Porque houve a quebra do pacto de sangue. Entendeu? Então, todas as vezes que um casal separa, um líder tem que saber orientar eles nesse ponto. Irmãos, vocês estão separados? Mas vigia. Porque vocês ainda estão casados. Vocês estão casados. Certo? Então, vigia. Porque senão você pode cair em adultério. E aí a coisa complica. Entendeu? O líder religioso tem que dar o conselho, tem que mostrar o que está na palavra de Deus, né, o que está escrito, e aí vem com eles, né? Ele só tem que falar o que está escrito, falar o que a palavra fala sobre isso, né? E dali para lá é com eles, né? A gente não pode, né? Isso a gente já fez, que foi mostrar o que está na palavra de Deus, o que Deus fala sobre casamento. Então, irmãos, não tem jeito, irmãos. O divórcio existe, irmão. Infelizmente ele existe. E ele existe com o que o próprio Jesus falou e o que Paulo em Romanos fala, né? Se separou, irmãos, que permaneça solteiro. A verdade é essa, não tem como eu falar. Se separou, permaneça solteiro. Mas se que o casamento existe, correto? Para ele ser quebrado e poder ter um outro relacionamento, uma dessas pessoas tem que praticar a quebra. Infelizmente. Ela praticando a quebra, ela tendo um outro relacionamento, você está livre, irmão. Não tem contra-argumento, você está livre. Porque ele quebrou o pacto de sangue. Ou ela quebrou o pacto de sangue. Então, irmãos, esse é o casamento bíblico. Isso é o casamento que a Bíblia apresenta. O casamento, como também o divórcio. A separação e o divórcio. É isso que acontece em questão do casamento. Tem alguma pergunta? Qual é o irmão perguntando, hein? Não
Tem algum irmão perguntando? É. Agora vem uma outra pergunta que sempre acontece. Sempre quando eu estou fazendo seminário, estamos falando sobre a graça. A pergunta é, o que traiu? Vamos encenar um cenário. Separaram. O casamento existe ainda, né? Aí vai que a mulher não vigia lá e tem relação com outro homem. Então essa aqui quebrou o relacionamento, né? Esse aqui é o traído, esse aqui é o que permaneceu até se concretizar a traição. Então esse aqui, biblicamente, ele pode casar de volta. O bom é que perdoe, como eu já falei sobre perdão. Mas esse aqui pode casar. E essa pessoa que errou, aí que vem a pergunta. A pessoa que errou, ela está condenada pro resto da vida? Claro que não. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que não quer calar. Tenho certeza que todo mundo faz essa pergunta. E quem traiu? Pode, ó, o Everton, o Sandro, é isso mesmo. E o traído? E o que traiu? Ele está condenado pro resto da vida? Irmão, vou te falar uma coisa aqui, irmãos. Sério. Você que conhece a Bíblia, nem vou falar a graça, conhece a Bíblia, né? Eu vou fazer algumas perguntas aqui e eu quero que você preste atenção e escute. Escute essas perguntas aqui. E tenta responder. Você mesmo aí, tenta responder essas perguntas. Mas tem que responder todas, né? A primeira pergunta eu perguntar para os religiosos, os que gostam de condenar as pessoas, né? Esses dentro da Bíblia eles gostam, né? Porque tem aquele ditado, né? Você viu aquele ditado? Aliás, a Bíblia fala assim, ó, o que dá de pé, porque tem gente que está casado e pensa que nunca pode acontecer. E a Bíblia fala assim, ó, aquele que está de pé se cuida, para que não caia. Né? Se cuida para que não caia. Aí tem aquele ditado que é muito belo, eu gosto dele. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, gelado, com pedra de gelo, né? Então, é bom acusar quando você não está sendo acusado, quando você não está na situação, né? Quando você está na situação, aí a coisa muda, né? Então vamos lá, eu quero fazer essas perguntas para você tentar responder para mim. Eu vou deixar você responder para mim. Se o que traiu, ele pode alcançar a misericórdia de Deus? Responda essa pergunta para mim. Até onde alcança o perdão de Deus? Me responda essa pergunta. Sabendo nós que registrado na Bíblia só tem um que não tem perdão. Blasfema contra o Espírito Santo. O próprio Jesus falou que o único que não tem perdão é a blasfema com o Espírito Santo. Aí eu te pergunto, E aí? até onde vai o perdão de Deus na vida do ser humano? Segunda pergunta. Até onde alcança o verdadeiro arrependimento de um ser humano? O verdadeiro arrependimento de um ser humano. Porque tem gente, entendeu? Até onde vai? Até onde alcança esse arrependimento sincero de um ser humano? Até quando um homem e uma mulher merece sofrer? Até quando? Até quando ela merece sofrer na terra? Por algo que alguém fala que você não pode. Ou aquilo que está escrito não pode. Até onde vale o sofrimento de uma pessoa? Até onde Deus agradaria desse sofrimento? Né? Porque nós sabemos que na lei de Moisés nós éramos escravos. Hoje nós somos filhos de Deus. E eu acho difícil, irmão. Quem tem filho sabe o que é perdoar um filho. Né? Eu não preciso ensinar nenhum quadro, mas vou ensinar um quadro aqui. Eu conheci uma mãe que tinha um filho que estrupou não sei quantas pessoas, criança, matou, fez a maior... bateu nela, batia nela, usava droga, roubava, foi várias vezes preso. A última vez que ele foi preso, ele ficou 7 anos lá. Pergunta se ela perdoou ele. Pergunta onde que ele está morando hoje. Né? Quem tem filho sabe do que eu estou falando. Então, irmãos, isso é que nós temos que pensar um pouco antes de acusar. Amém? Como eu falei, o segundo casamento existe dentro dos parâmetros que está na Bíblia, né? A traição, que o próprio Jesus fala, e a morte de um dos cônjuges. Amém? Então isso aqui é um pouco a respeito do casamento. O casamento, irmãos, a consumação do casamento é relação do ato sexual.
Amém? É isso que é casamento. Amém? Então eu quero deixar aqui, vamos terminar, né? Terminar. Tem um caldo aqui esperando nós agora, né? Eita glória. E nós vamos participar de uma ceia aqui agora aqui com os irmãos. E Deus abençoe a todos. Eu pensei que ia dar mais pergunta, mas não tem não, né? Não. Irmãos, se tiver pergunta aí, irmãos, pode deixar no comentário do vídeo que nós vamos estar respondendo, amém? Se for algo que está para responder ali mesmo, nós respondemos escrito ali. Se não, nós fazemos uma live com todo o prazer do mundo para responder. Mas vou repetir mais uma vez, irmãos. Nós respondemos questionamentos bíblicos. Então, ao colocar o questionamento seu lá, você coloca embaixo, por favor, a referência do questionamento bíblico. Amém? Se for para responder ignorância, responder casos pessoais, nós não vamos responder. Nós não vamos bater pouco com quem quer brigar. E nem falar coisas pessoais. Nós estamos aqui para responder questionamento bíblico. Se você acha que tem condição de questionar bíblico, por favor, faz o questionamento, mas por favor, irmão, coloca a referência bíblica lá. Porque aí nós vamos responder baseado nisso também. Amém? Rapaz, tá perguntando aí, ó. Willis Alves. Ok, Igor. Tô aqui na live. É vigilante essa aí. Um amigo meu trabalha comigo de vigilante. Um abraço, Willis. Deus abençoe. Como tá as noites lá de trabalho? Misericórdia, agora tô de dia. Everton tá falando, foi bom. Foi bom. Everton Santos é o pastor Everton. É o pastor Everton. Deus abençoe, pastor Everton. A nossa igreja participa conosco da graça. Irmã Elisângela, muito bem explicado. Amém. Amém, irmãos? Então, irmãos, vou repetir. Você que queira questionar, coloca o questionamento e a referência bíblica. Amém? Aí sim nós vamos te responder. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe cada um no Facebook, no Instagram. No YouTube, né? E você que começou a assistir agora, veja desde o começo. Amém? Deus abençoe a todos e até a próxima live. Que nós vamos. Depois nós vamos fazer uma, irmão, falando sobre como é relacionamento, né? Do casal. Aí é outra coisa, tem né? muitas coisas para ser falada, para ser tirado esses mitos aí. Muito mito. Tem o óleo, tem muita coisa. Eu acho que a próxima nós vamos fazer do batismo das águas. Estamos cobrando. Das águas. Que o batismo das águas é da lei. E nós vamos provar isso aqui na Bíblia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aliança, bem, vou responder essa aqui para a irmã. Aliança só fala aquele metal, aquilo é de um homem também, viu, irmão? Se você estudar sobre aquilo lá, você pode estar na internet, você encontra alguma coisa, sites confiáveis. Mas eu posso trazer um estudo depois falando sobre o que é aliança. Aquela aliança que coloca no dedo, aquilo lá é extremamente de homens, criado por homem, aquela joia. E também tem valor comercial, viu, irmão? Na história também houve valor comercial, né? Mas aquela aliança é simbólica, que lá para Deus também não tem valor nenhum. Porque a aliança de Deus, irmãos, não é com joias. A aliança de Deus é o coração do homem, certo? É a sinceridade do homem, é a fidelidade do homem. Não adianta nada eu colocar uma aliança na minha esposa e trair ela. Não resolve nada, né, irmão? Então, o caráter e a sinceridade e a fidelidade, que é a aliança de Deus, do homem com a sua esposa, a esposa com o homem, e do homem também com Deus. Amém? Deus abençoe e até a próxima em nome de Jesus. Graça e paz. Até mais.